E aí, pessoal, tô eu aqui mais uma vez, tá certo? Tô trazendo um vídeo agora, um vídeo resumido, como eu prometi. O vídeo falando aí sobre 110, 127 ou 220. Então, curta, comente, compartilhe o canal, se inscrevam, comentem sobre esse assunto aí que é tão importante, que gera tanta dúvida, tá certo? Então vamos lá, para não perder tempo. 110, 127 ou 220. Ó, o 110 ele foi comumente utilizado, tá certo? Por causa da questão de segurança, né? Por causa da questão de segurança. E os Estados Unidos e nos seus países, os países com área de influência a ele, tá certo? Então por isso aí foi utilizado o 110. Se você quiser, né, ver o vídeo completo aí, pegar o apanhado histórico aí, é muito importante para você saber aí do 110. Só que aí, além dessa questão do apanhado histórico, tem alguns países aí que utilizam 110, outros países que utilizam o 220. Aí fica na variação, né, de tensões que ficam próximas a essas tensões, né, pré-estabelecidas, né. Então, os países aí, em boa parte do continente americano, usa a tensão aí em volta dos 110, 127, enquanto boa parte da Europa, Ásia e África usa a 220. Aí tem aqui o Brasil, né, que você está vendo aí que tem as duas tensões, né? E aí a gente vai abordar a parte aí do Brasil, né? Por que é? Então por que, né? Porque um local usa um e outro local usa outro. Aqui no Brasil, a gente teve essa diferença, né, de 110 220, 110 220 e do 127, tá certo? Essas três tensões aí a gente tinha aqui no Brasil, 110, 127, 220, por causa de muita influência de vieram empresas vieram empresas americanas e canadenses, e aí optaram pelo 110, e aí vieram empresas também europeias e optaram por 220. Então é por isso que a gente tem essas duas tensões aí. E o aspecto do 220 e o 110 e o 127 é por causa da segurança versus a economia. No 220, no 220 aí, você tem um aspecto de economia porque você utiliza o que? Cabos mais finos. Então você tem economia de material. Você levemente aí tem uma diferença, né? Uma diferença do 127 e 220 em questão do consumo realmente, porque a corrente que vai passando 220, claro, vai ser menor, então o efeito Joule que vai ter nos cabos vai ser menor, mas isso aí para o consumidor final, isso aí não tem relevância quase nenhuma, tá certo? Geralmente para as concessionárias aí, porque a distribuição é muito grande, aí pode ser até considerado, tá certo? Mas o grande aspecto da economia 220 é por causa do que? Do material, né? Se eu vou utilizar cabos mais finos, então material, eu vou ter uma economia, né, nesse material. E a opção pelo 127, né, ou 110, foi a questão de segurança. Se a pessoa ela vinha levar um choque, claramente que se ela tomar um choque numa tensão de 220, a mesma pessoa tomar um choque de 220 e tomar um choque em 127 ou em 110, claro que a corrente que vai passar no seu corpo vai ser maior quando a tensão, né, for maior. Então, se for, né, a mesma pessoa, então a corrente que vai passar no seu corpo vai ser maior. E quanto mais corrente for passada no corpo, mais vai ser prejudicial àquela pessoa. Então, é por questão de segurança. Então, essa é por causa da parte de segurança, tá certo? Mas só que tem também outro aspecto. Se você tem o mesmo equipamento, você está utilizando as cargas lá, a energia normal, tem a consequência de, com a mesma potência, tá bom? Tem a consequência de utilizar equipamentos, a corrente que vai passar no para alimentar os equipamentos em 110, em 110 ou 127, vai ser uma corrente maior para acionar o mesmo equipamento com a mesma potência também que em 220. Isso vai causar o quê? Se eu tenho mais aquecimento, se eu não tiver os fios adequadamente dimensionados, eles vão esquentar. Eles vindo a esquentar e for algo que aquele fio não suporte, né, não for bem dimensionado, ele vai ter a probabilidade maior de vir a entrar em combustão e vir a pegar fogo e causar incêndios, tá bom? Então, são bem equilibradas, né, as duas partes aí do 110, 220, ou 127, 110, 220. Mas aí, aqui no Brasil, gente, é 110 ou é 127? 110 ou 127?
Pessoal, aqui no Brasil é 127. Já teve 110 aqui no Brasil? Já. Só que a DNAEE, tá certo? Que agora é atual, né, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determinou que a partir de 1986, né, aí o governo, né, brasileiro tomou algumas medidas, né, tinha que padronizar, porque eu tinha 110, 127, 127, 220, aí era uma confusão muito grande. Então, bora padronizar. O que que a gente vai ter? A gente só vai ter o padrão 127 e o padrão 220. Então, todas as concessionárias elas tinham que ir até dezembro de 1999 padronizar, né, por 127 e 220. Então, o 110 aí passou a ser o quê? Extinto aqui no país. Claramente, né, que a gente tem algumas particularidades, algumas zonas é, é, que não foram modificadas, mas só que a determinação da ANEEL é o quê? 127? 220, certo? 127, 220. Então esqueça esse negócio de 110, esqueça. Tanto que, olhe bem, a ANEEL regulamenta que o fornecimento em 127, a tensão adequada, né? Porque tem variações de tensão, né? Por causa da distribuição de energia, né? Das perdas que tem, ou a sobrecarga que tem nos transformadores. Ele tem que estar numa faixa entre 116 a 133 volts. Então, de 116 até 133 volts, você está considerando que você está sendo alimentado com a tensão normal do padrão 127. Então, 116, tá vendo? Então, 110 não entra nessa faixa aí. Se tiver 110, está muito precário, tá certo? Então, não está adequado. Já para o 220, né, a faixa de tensão considerada é de 201 até 231. Então, o 110 aí tá extinto, tá certo? Então, pessoal, se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser vai ver mais abordagem, né, de histórica, de como foi todo esse assunto, o que aconteceu, o que não aconteceu, veja lá no vídeo completo, tá certo? Então, isso aí, continuem e comentem também no vídeo, tá certo? Comentem aí, passem suas experiências. Um abraço a todos e tchau, tchau.